Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 26. Os trevosos e suas técnicas. E assim voltamos ao plano espiritual, porém dirigindo-nos diretamente às cidades trevosas. À proporção que nos aproximávamos, o corpo ia ficando mais denso e o ar tão pesado que a respiração tornava-se precária. Ao chegarmos mais uma vez, a curiosidade era grande, principalmente por defrontarmos-nos com vários espíritos vestidos de maneira diferente, como se fantasiados. Os gritos eram estridentes e percebi que estávamos visíveis aos trevosos, porque algumas jovens tentaram convidar o Damian e o Carlos para um programa. Desandei a rir. O semelhante atrai o semelhante, brinquei com eles. Estás com inveja porque elas te ignoraram? Retrucou Carlos. É mesmo? Por que será? Feiura, nego, disse Damian. Parem com isso, falou Nagi. Não é prudente. O que precisamos fazer é orar e muito. Queria saber, doutor, o que estamos fazendo aqui? Ao descobrirmos que parte daqui o controle do tráfico de drogas, vimos para fazer alguma coisa. Ao passarmos por uma ruela, 4 trevosos tentaram barrar nossos passos. Um deles, olhando para mim, falou. Bibelô, como demorou a chegar? Ansiosa me encontrava. Falava com trejeitos bem femininos. A hora não era para brincadeiras, mas Damian não resistiu, segurou a cintura e falou. Que lindinho! Tudo fizemos para não rir, mas os garotões partiram para cima de mim, desejando me aprisionar. E o pior é que Enoque e os lanceiros nada fizeram para impedi-los. Por sorte minha, Carlos e Damian também foram levados por eles. Meu coração encheu-se de preocupação, mas os 4, muito felizes, iam nos levando para suas casas. Lá encontramos mais 3 espíritos em péssimo estado vibratório. Deitados em lençóis sujos, retorciam-se completamente doidões. Observei de pronto que em seus corpos as úlceras eram terríveis. Que têm eles? Perguntei. Os otários se picavam e assim contraíram a maldita. E agora gemem de dor, respondeu-me um deles. O que estamos fazendo aqui nas mãos desses loucos? E o Raito, que nada faz por nós? Pensei. Os jovens nos ofereceram alimento e bebidas, tudo para nos conquistar. Nisso notei que o chefe deles, o Liberato, foi ficando diferente. Quando Sileno me segurou forte, ele gritou. Deixe-o! Não, agora não. Vamos indagar de onde eles vieram. Dirigindo-se a mim, falou. Fale logo, beleza. De que zona você veio? Da luz, respondi de imediato. O quê? Da luz? Nós não conhecemos. Ela é fogo. Se é, mas que fogo, ela é a glória de Deus. Quando pronunciei o nome de Deus,
Liberato tampou o rosto e caiu por terra. Nisso entraram os nossos amigos e Enoque magnetizou os dois. Mas os três aidéticos começaram a gritar. Logo me abracei a eles, fazendo-os calar. Enoque também os magnetizou e assim os levamos para uma das inúmeras caravanas de socorro, reunindo-nos novamente. Sentei-me ao quebrado, dizendo: por favor, não demorem tanto em nos prestar auxílio. Vocês nem imaginam o que estava para acontecer. Sadhu, com aquela cara de tibetano sério, falou: e o seu magnetismo, para que serve? Para pedir ajuda aos amigos como você, respondi. Eles riram e Damian, olhando-me maliciosamente, gracejou: vem cá, bibelô! Depois voltamos à praça e novas tarefas realizamos. Uma delas com uma jovem edênica. Fomos até sua casa, que parecia local de programa. Deitada em seu leito, dava a impressão de delirar. Às vezes gritava tanto que a chefe lhe dava algumas bofetadas para acalmá-la. Quando as meninas deram com a nossa presença, aproximaram-se bem tagarelas. Perguntei o que tinha edênica. Carlota respondeu: loucura mesmo! Ela grita dizendo que as manchas grudadas no seu corpo são os abortos que ela fez. Ela sempre fica assim? Perguntou Carlos. Não, ela é a rainha desta casa. Quando encarnada, ganhou vários concursos de beleza e nunca desejou ter filhos, querendo continuar bela e cobiçada. Aproximei-me de edênica e ela me falou: lindão, hoje não estou para programa. É o dia que eles me cobram a maternidade. São uns vampiros. Mate-os, mate-os, por favor! Gritava. Firmei os olhos naquela bela mulher e divisei várias fisionomias retorcidas grudadas em seu corpo. À medida que as analisava, as figuras iam ficando maiores e tenebrosas. Mal pensei no que ia fazer quando os raiozinhos de sol entraram, magnetizaram a garota e a retiraram dali. Não vão levar as outras? Interroguei. Se você deseja levá-las para sua casa, pode, disse-me Carlos. Engraçadinho. Adorei a piada. Falei, saindo ligeiro dali. Uma delas gritou: espere, gente! Logo vocês serão atendidos. Atingimos rapidamente a rua e entregamos edênica desmaiada para o grupo de socorro. E nós ali ficamos tratando dos casos mais sérios. Foi quando Lilian gritou: Sérgio, vem aqui! Em um bueiro daquela rua, um jovem ali jogado gemia. Lilian o reconheceu. Era aquele de quem ela se servira para entrar no Vale do Brilho. Sua vigarista! Por sua causa estou aqui preso! Gritou ao reconhecê-la. Enoque logo o retirou dali. Muito machucado, dizia a Lilian: por que você me traiu? Atônita, ela não sabia o que responder, mas eu o fiz por ela. Deixe de ser bobo, garoto. Não está vendo que Lilian veio lhe salvar?
feche os olhos e pense em Deus. Assim fez, e Enoque também o entregou às equipes de socorro. Lilian segurou meu braço trêmula. Sérgio, não me perdoo por tê-lo levado àquele estado. Como deve ter sofrido? Esquece, menina. O importante é que já está salvo. Estávamos ali, retirando os mais necessitados, quando aproximaram-se de nós 2 espíritos trajando fardas vermelhas, dizendo: o nosso chefe mandou chamá-los. Sabe para quê? Perguntou Sadu. Não, só que há muito o seu grupo está sendo observado. Temos conhecimento do que estão fazendo aqui e o nosso chefe irá levá-los até nossa usina científica. Eu orava desesperadamente, assim como todos os outros. Enoque lhes falou: muito obrigado. Estava mesmo pensando de que maneira poderíamos aproximar-nos do chefe desta cidade. Feliz estou pelo convite. E fez uma reverência. Iremos sem demora. Os 2 deram aquele sorriso e estremeci, temendo o que nos esperava. Enoque sentou-se em posição de lótus e orou, ligado ao plano mais alto, colocando o departamento divino a par da nossa situação. Demorou apenas alguns minutos, mas os 2 soldados estavam já impacientes. Aí fomos andando, seguindo a guarda trevosa. Encontrava-me louco para perguntar ao Raito ou a um dos médicos da equipe o que seria de nós. Por mais que tentasse uma ligação mental, não conseguia me fazer compreendido. Foi Sadu que me esclareceu, sério. Vamos ser transformados em bruxos ou em sabão. Sorri. É melhor sorrir do que chorar. À medida que íamos aproximando-nos do palácio do chefe, minhas pernas pesavam cada vez mais. Olhei os outros e percebi a respiração ofegante de Lilian, Sara e Damian. Pensei: ó Deus, proteja-nos. E assim varamos um longo corredor todo acarpetado de cor vermelha. Nas paredes muitos quadros, alguns até bonitos. Entramos na sala do chefe, adornada com cortinas pesadas nas cores alaranjado e vermelho. Enoque, reverenciando, cumprimentou o chefe e seus assessores, Quilon e Uda. Quem é o chefe de vocês? Perguntou o líder. Raito respondeu: não temos chefe, somos os servos de Jesus e de Maria. Ele deu uma gargalhada. Da mulher que foi virgem antes, durante e depois do parto? E riram estridentemente. Maria, a mãe de Jesus e também da humanidade, falou Raito: cala-te, não mintas para nós. Não gostamos dela. Ele ainda admiramos, apesar de não concordar com a sua doutrina. Ele manda a gente se rebaixar. Como aceitar isso, se sempre o que fazemos somos acertados pelas costas? Queria saber o que vocês desejam de nós. Por que estamos presos?
Não dramatizem. Vocês não estão presos. São nossos convidados. Não vieram aqui para descobrir os nossos laboratórios e nossos departamentos reencarnatórios? Vamos mostrá-los para vocês e depois vamos ver o que o chefão vai determinar. Olhando para Nagi, falou: já o conheço. Um dia fui à sua colônia pedir 3 reencarnações e vocês gentilmente nos atenderam, mas trabalharam tanto na mente dos nossos companheiros que perdemos o domínio sobre eles. Agora, com a chegada de eminentes cientistas em nossa organização, estamos partindo para a encarnação elaborada pelos nossos competentes companheiros. O Dr. Khan, da nossa equipe, interveio. Gostaríamos muito de cooperar com os senhores. A volta à Terra é uma bênção e vocês estão aptos para esses momentos de amor. Tudo faremos para ajudar a organização de vocês. Os trevosos olharam-no com espanto, dizendo: vamos até alguns dos nossos laboratórios, mas antes queremos revistar o seu grupo. Não gostamos de aparelhos, principalmente dos irmãos do Cordeiro. Com eles à frente, não alcançamos a rua. Porém, penetramos no interior do prédio, antecedendo-nos uma guarda de 6 espíritos trevosos, altos, mal encarados e cheirando a lodo. Parecia que eu era um anão, tão pequeno me sentia. Nada falava e, por mais que apressasse os passos, eu ia ficando para trás. Eles andavam bem ligeiro e alguns dos nossos também. Quando chegamos a um dos imensos salões, iluminado por tocheiros, uma equipe nos observou, um de cada vez. Eles eram os técnicos que liam através das auras o sentimento de cada um e nós passamos muitas vezes por eles. Por mais que se esforçassem, eram impotentes para penetrar na nossa casa mental. Um deles perguntou à guarda: por que o chefe deseja a companhia desses vampiros? Não sabemos, respondeu o guarda. Pensei: por que não perguntam aos chefes? Eles estão ali na nossa frente, conversando. Um dos técnicos me deu um pescoção dizendo: cala-te, Nanico, você não vais ter comigo. Enoque, de um salto, se entrepôs entre nós. Não foi nada, só um pequeno agrado, falei. Logo nos levaram a um salão repleto de aparelhos, onde vários cientistas trabalhavam. O chefe perguntou: qual de vocês é o grande cientista do Senhor? Nenhum, somos apenas aprendizes do Evangelho. Olhando, Nagi falou: você eu já conheço e sei que pertence ao departamento reencarnatório. Venha aqui para a frente. E um dos cientistas trevosos perguntou ao Dr. Nagi: podemos considerar um ser vivo como sendo uma máquina? É agora. O que fazer, Nagi? Pensei, mas ele respondeu tranquilamente: não podemos considerá-lo máquina, se ele é composto de combustíveis que são integrantes do próprio organismo. Máquina é máquina, o ser é obra de Deus, e nele os seus mistérios se fazem presentes, devido à ignorância do próprio ser. No dia em que o ser evoluir, os véus dos mistérios cairão,
e nós penetraremos no universo dos seres. Sabemos que a vida começou na água e na profundeza dos oceanos existem verdadeiros laboratórios de experiências biológicas. Acha difícil conseguirmos os elementos para a redução perispiritual? As palavras difícil e impossível não encontram guarida no vocabulário espiritual. O que facilita a redução espiritual é a técnica divina, respondeu Nagi. E o irmão a conhece? Não, ainda sou um simples estudante da matéria reencarnação. Pois o seu grupo vai assistir às nossas experiências, falou um deles. E foi trazido um espírito que, através de um trabalho magnético, teve o seu perispírito reduzido à condição fetal. Que acha, doutor? Quase perfeito, respondeu Nagi. Por que quase? Onde se encontram os fragmentos energéticos que mantêm os corpos nivelados? Se observarem bem o perispírito reduzido, vão perceber que ele nos parece embrulhado por todos os fios energéticos que, como um paraquedas, se abrem no momento da ligação embrionária. E por que não podemos fazer os fios se desprenderem? Indagou um deles. Aproximando-se do perispírito do irmão, Nagi tentou, mas ele continuou apenas diminuto. O chefe, meio zangado, aproximou-se de Raito, dizendo: se vocês nos ajudarem, tudo bem, se não, sentimos muito, mas serão nossos prisioneiros. Como podemos ajudá-los se não possuímos capacidade para tanto? Respondeu Nagi. Confesso que, ao sabermos do progresso dessa organização, viemos para ver como vocês procedem. É mesmo? Falou o chefe todo orgulhoso. Nós, continuou Nagi, não temos uma teoria exata e desconhecemos a morfogênese. É mistério para nós. Como uma gota de protoplasma, o ovo fecundado finalmente se transforma numa arquitetura do organismo multicelular. Não é porque somos tarefeiros de Jesus que tudo sabemos. Está bem, mas o que você acha dos nossos laboratórios? Achamos que a organização de vocês vem encontrando uma ajuda muito grande, não só dos encarnados, como de grandes inteligências desencarnadas. Tem razão. Vamos descansar um pouco e logo teremos novos esclarecimentos. Assustei-me. Descansar? Nós não estamos cansados. Mas nem pensei duas vezes. Alguns espíritos mal encarados já nos empurravam para um imenso quarto mobiliado e com certo conforto. Enoque indagou do chefão. A que horas voltaremos ao estudo? Vou pensar. Nem sei por que não os prendi ainda. Respondeu de mau humor. Porque conhece o nosso trabalho e sabe que nada fazemos que ultraje a vontade do nosso próximo, respondeu Enoque. É isso, garoto, fique na sua, falou o chefe, fechando a porta. Juntamo-nos em prece
e vi os nossos amigos orientais servirem de médiuns para outros espíritos superiores que orientaram o grupo como agir. Por que não ficamos incógnitos? Perguntei depois. Porque é preciso estarmos aqui nas mesmas condições que eles. Cheguei à janela e percebi umas pessoas diferentes das outras que víamos. Chamei Enoque para vê-las. Esses são irmãos encarnados que fogem para cá quando dormem, explicou-me. O quê? Como pode ser isso? Olhem bem para eles e veja como estão felizes. E quando acordam, dizem que não dormem com os pesadelos. Pode esclarecer-nos por que estamos ao lado desses cientistas loucos? Estamos aqui, invisíveis, simplesmente porque queremos saber até que ponto os encarnados estão ajudando essas organizações, respondeu Sadhu. Nisso que ele se calou, entrou Gino, junto com 4 espíritos de fisionomias carregadas de ódio. Dirigiu-se ao Raito. Você é audacioso. Por que veio até aqui? Os filhos da luz já não respeitam o livre-arbítrio? Ou desejam juntar-se a nós na salvação da terra? Enoque fitou-o com aquele olhar e demorou a responder. Estamos aqui em viagem de turismo. Vim com uma nova turma de aprendizes e resolvi mostrar-lhes a organização de vocês. Ele deu um sorriso de alegria e vaidade. E o que colheram? Muita coisa. Estivemos no departamento científico e lá muito aprendemos. Fiquei ciente e poderemos entrar em acordo. Vocês nos ensinam o que não sabemos ainda e nós relatamos as nossas descobertas, propôs Gino. É por isso que aqui estamos, disse Sadhu. Vêm ocorrendo certos fatos na crosta da terra alheios ao nosso conhecimento. Sendo esta a causa, voltaremos aos laboratórios. Lá trocaremos experiências, falou Gino. Disse para mim mesmo, bonzinho moço. Ele se virou e me olhou com aquele olhar trevoso, tão comum nas pessoas encolerizadas, sem nada dizer. E assim voltamos ao laboratório, onde outros nos esperavam. Gino falou. O Enoque está com uma nova equipe de alunos e deseja ensiná-los algo sobre as nossas conquistas científicas. Os trevosos sorriram felizes. Que vitória! Disse um deles. Nagi, com a sua disciplina oriental, foi o nosso porta-voz quando Antero indagou-lhe. Por que vocês, do departamento reencarnatório, nos obrigam a levarmos os espíritos que desejam reencarnar para submetê-los ao humilhante processo ultrapassado da regressão espiritual, quando sabemos que hoje nos encontramos aptos para levar à Terra os espíritos munidos das suas vontades e não apenas um disco apagado, propenso a receber uma nova gravação que às vezes nem deseja? Levado para os departamentos do Cordeiro, o espírito é obrigado a aprender o Evangelho e tornar-se frouxo, o que vocês chamam de humilde. Estamos estudando o inconsciente passado e o inconsciente atual.
E constatamos que estas zonas são a consequência de certos campos energéticos que apresentam funções específicas. Os campos vibratórios que esbarram no corpo físico são os sucadores daquelas energias. Então, como vocês desejam apoderar-se do consciente e do inconsciente em nome do Cordeiro, se ele sempre pregou a liberdade, não seria mais fácil deixar o Espírito escolher a sua forma de vida? Se existe liberdade, por que vocês interferem tanto? O irmão está bem longe da doutrina do Cristo. Os espíritos, quando desencarnam, são socorridos e cursam escolas redentoras. Só depois eles mesmos buscam o mergulho na carne. Não são obrigados. Como não obrigados? Disse um dos cientistas. O espírito, quando passa muito tempo sem reencarnar, vai perdendo a memória, vai ficando caduco, sofre lesões perispirituais terríveis. Se ele não mergulhar no líquido amniótico, não tem condição de ficar no plano espiritual, principalmente em nossas organizações. Nagy voltou a dar explicações. É isso mesmo. Enquanto o homem necessitar reencarnar, ele terá de fazê-lo, não importa onde esteja hospedado, se nas colônias espirituais ou nos umbrais. Mas onde está a justiça divina? Deus deseja que todos os seus filhos cursem a faculdade moral e a intelectual. Com essa finalidade, oferece-lhes pátria, lar, paz e até um guia espiritual para instruí-los nas decisões da existência física. O espírito, ao reencarnar, recebe o corpo físico inteiramente novo, corpo com o qual vai tentar percorrer os caminhos terráqueos para retificar as lições em que haja falido, por automerecimento, não por bondade divina. Quanto à organização trevosa ter de obedecer ao departamento da encarnação, não estamos capacitados a responder. Desconhecemos ainda, por imperfeição nossa, as verdades da vida. Por isso, nada podemos fazer por vocês, a não ser estudarmos juntos o motivo da existência dos planos divinos e das zonas umbralinas. Sabemos nós que o semelhante atrai o semelhante, e estas zonas são como para-raios, captam as mentes ligadas ao ódio, à vingança e ao egoísmo. Deus não as criou, foram as mentes não ligadas a Ele que as criaram. Cala-te, umbralino, disse um deles. Desculpe, falou Enoque. A reencarnação é mesmo necessária à evolução do espírito? Perguntou Antero. Sim, e aqueles sem evolução são admitidos em instituições hospitalares e bons espíritos magnetizadores aplicam-lhes passes e os fazem adormecer. Bendito esquecimento, pois assim são colocados na veste física para cumprir com o plano de Deus. Entretanto, jamais serão esquecidos, sempre estará um espírito de luz ajudando-os a serem bons e a vencerem as dificuldades da imperfeição. Mas isso é que não queremos. O que estamos realmente precisando é fundar um departamento reencarnatório bem longe do Cordeiro. Se Deus ofereceu a liberdade, por que Jesus deseja aprisionar?
Engana-se. O que Jesus deseja é salvar. Aí iniciaram o estudo das rodas energéticas, principalmente os centros de força do perispírito. Eles desconhecem a quantidade deles, conhecendo somente os considerados principais. As rodas energéticas do duplo são guardiãs de cada órgão, e os chakras mais importantes comandam os outros e são seus fiéis protetores. Mas eles só conheciam os chakras como captadores energéticos dos corpos, portanto, onde eles gostam de atuar para vampirizar. Perguntou um deles: os chakras têm alguma importância na composição dos corpos? Sabemos que é através deles que o espírito se alimenta dos fluidos espirituais. Não temos conhecimento mais detalhado do assunto, respondeu rápido Enoque. Deixamos vocês entrarem aqui porque julgamos que trocaríamos informações. Mas agora constatamos que estão aquém dos nossos conhecimentos. Falou Gino. Tem razão, falou Raito. Talvez vocês nos julguem cientistas divinos e nós somos apenas socorristas. Socorristas? Somente isso? E o que faz o doutor Nagy com vocês? Dado o grande número de abortos, senti a obrigação de juntar-me a eles para buscar a causa e constatamos que é devido à droga, explicou Nagy. Droga? E se entreolharam. Então, a causa de vocês chegarem até aqui foi em busca de drogados? Sim, estamos buscando somente aqueles que querem ser socorridos. E nós julgando que vocês fossem hábeis cientistas do departamento reencarnatório. Todos deram boas e gostosas gargalhadas. Nós também. Aí Laerte falou. É mesmo. Ao ter visto Luiz Sérgio entre vocês, pensei. Mas ele nem é médico? Assustei-me. Os trevosos me conheciam e muito bem. Desculpem, irmãos. Não foi essa a nossa intenção. Estamos aqui em busca de alguns nomes da colônia de socorro, o núcleo de orações. E depois ficamos curiosos à medida que aqui recebíamos excelentes lições científicas. Mas acreditamos que não violamos as leis desta organização. Se vocês tivessem aqui entrado sem autorização, aí sim seriam punidos. Mas se andam atrás de viciados, podem ir buscá-los nos arredores da cidade. Eles só nos dão trabalho, são verdadeiros farrapos humanos. Obrigado, falou Nagy. Levarei para o departamento reencarnatório o pedido de vocês de separarem o intercâmbio existente há muito tempo, de levar os espíritos daqui à carne. Ficaremos gratos, mas recorde-se de que estamos estudando um meio de também o fazermos e temos a certeza de que logo conseguiremos. Gostaríamos de nos retirar e a permissão de limpar a cidade de vocês, falou Enoque. Ótimo, podem retirar-se. Querem alguns soldados guias para levá-los até os drogados? Não é preciso, chegaremos lá. Com a licença de vocês, agradecidos nos retiramos, falou Enoque. Antes, vocês não desejam banquetear-se com a nossa equipe? Hoje teremos um almoço de rei. Foram trazidas algumas iguarias. Não, obrigado.
Se possível, vamos sair imediatamente. Um deles, rindo, falou: Vocês se esquecem de que os irmãos do Cordeiro não se alimentam? Eles são santos. Todos riram e Gino, com seu porte altivo, nos levou até a porta, desejando bom trabalho. Samita, ao aproximar-se dele, disse-lhe: Um dia, Gino, Gidita me falou de você. Ele barrou os passos de Samita e eu gelei. Estamos perdidos. Pensei. Mas a bela médica completou: Gidita o ama muito. Você sempre foi o seu grande amor. Ela não esquece e ora sempre por você. Ele, com um olhar de ódio, retrucou rispidamente: Não conheço ninguém com esse nome. Diga a essa mulher que não brinque com coisa séria. Odeio o passado, para mim só existe o hoje. E por sinal, ele toma grande parte do meu tempo. Está bem, me desculpe, mas quando lhe disse que viria aqui, implorou-me que lhe desse isto, e entregou-lhe uma carta que Gino rapidamente guardou no bolso. E assim ganhamos a rua e eu nem olhei para trás. Que medo daqueles espíritos nos prenderem. Mas Enoque estava tão calmo que me tranquilizei, pois sempre vai lá. Você ficou louca? Falei para Samita. Não, é tão lindo o amor da mulher por ele, que só esse amor poderá tirá-lo daqui. Você me conta? Sim. Depois que chegarmos a uma das casas transitórias, contarei o desencontro das almas gêmeas. Fomos andando pela cidade trevosa, sob um nevoeiro que encobria o céu. Nossos passos eram dados com dificuldade e andávamos enfileirados. A vegetação era de um aspecto desolador e as aves pareciam pré-históricas, feias, pavorosas, gritavam sem parar e às vezes atacavam os transeuntes. Vimos até uma dessas aves atacar um jovem e levá-lo preso. Fiz menção de ajudá-lo. Estás louco? Essas aves são leais vampiros da organização, fui advertido. O jovem era picado pela ave e gritava estridentemente. Continuamos a caminhar e já íamos saindo da cidade quando Lilian avistou Celso caído no chão, um trapo humano. Ela correu até ele, alisando-lhe o rosto. Ele abriu os olhos e, ao vê-la, murmurou angustiado: Dê no pé, garota, aqui é um inferno, não queira me salvar, vai embora. Corri a ajudá-la e levantamos Celso. Apavorado, segurava-me com uma força de gigante. Com a fisionomia animalesca, nem parecia aquele jovem que serviu de aviãozinho para os trevosos no início do livro. Celso era a expressão da dor e do desespero. A droga me jogou no inferno, não só quando na carne, como também aqui com eles. Com Celso, junto à nossa equipe, fomos saindo. À medida que ganhávamos terreno, parecia que volitávamos. Que bom é a liberdade! Que bom é viver ao lado de Deus, segurando as mãos de Jesus. Que bom é ver o sol novamente e sentir o perfume das flores e acariciar as folhas das árvores amigas. Como é bom viver em paz!